1 Samuel, capítulo 28. E sucedeu naqueles dias que os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra, para lutar contra Israel. E Aquis disse a Davi: Sabe tu com certeza que sairás comigo à batalha, tu e os teus homens. E Davi disse a Aquis: Certamente saberás o que o teu servo é capaz de fazer. E Aquis disse a Davi: Por isso farei de ti o guardador da minha cabeça para sempre. Ora, Samuel estava morto, e todo Israel o lamentou e o sepultou em Ramá, na sua própria cidade. E Saul havia expulsado aqueles que tinham espíritos familiares e os feiticeiros da terra. E os filisteus se reuniram e vieram e acamparam em Sunem. E Saul reuniu todo Israel, e eles acamparam em Gilboa. E quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou temeroso e o seu coração tremeu sobremaneira. E quando Saul consultou o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então Saul disse aos seus servos: Buscai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu possa ir a ela e consultá-la. E os seus servos lhe disseram: Eis que há uma mulher que tem um espírito familiar em Enedor. E Saul se disfarçou e colocou outras vestes, e ele foi, e com ele 2 homens, e de noite vieram a mulher, e ele disse: Rogo-te que me adivinhes pelo espírito familiar e que me faças subir a quem eu te der o nome. E a mulher lhe disse: Eis que sabes o que Saul fez, como ele extirpou aqueles que têm espíritos familiares e os feiticeiros da terra, por que então preparas tu uma armadilha para a minha vida, para me fazeres morrer? E Saul jurou a ela pelo Senhor, dizendo: Como vive o Senhor, não haverá punição a ti por esta coisa. Então disse a mulher: A quem devo te fazer subir? E ele disse: Faz-me subir a Samuel. E quando a mulher viu Samuel, ela gritou com voz alta. E a mulher falou com Saul, dizendo: Por que me enganaste? Pois é Saul. E o rei disse a ela: Não temas, pois o que viste tu? E a mulher disse a Saul: Eu vi deuses ascendendo a terra. E ele disse a ela: De que forma é ele? E ela disse: Um velho sobe, e ele está coberto com um manto. E Saul percebeu que era Samuel, e ele se inclinou com a sua face até o chão e se curvou. E Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste para me trazer para cima? E Saul respondeu: Estou muito angustiado, pois os filisteus fazem guerra contra mim. E Deus se retirou de mim e não me responde mais, nem pelos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que possas me dizer o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que então tu perguntas a mim, ao veres que o Senhor se retirou de ti e se tornou teu inimigo? E o Senhor tem feito a ele como falou por meu intermédio, pois o Senhor rasgou o reino da tua mão e o entregou ao teu próximo, a Davi. Porque tu não obedeceste à voz do Senhor, nem executaste a sua ira ardente sobre Amaleque, por isso o Senhor fez a ti esta coisa neste dia. Além disso, o Senhor também entregará Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel na mão dos filisteus. Então Saul caiu imediatamente estendido sobre a terra, e ficou muito temeroso por causa das palavras de Samuel, e não havia nele força, pois não havia comido pão o dia todo nem a noite toda. E a mulher veio até Saul e viu que ele estava muito atribulado, e lhe disse: Eis que a tua criada obedeceu à tua voz, e coloquei a minha vida na minha mão, e atentei às tuas palavras que a mim falaste. Agora, portanto, rogo-te, atenta tu também à voz da tua criada, e permite que eu coloque um bocado de pão diante de ti, e come, para que possas ter força quando fores pelo teu caminho. Porém ele se recusou e disse: Não quero comer. Porém os seus servos, juntos com a mulher, forçaram-no, e ele atentou à voz deles. Assim ele se levantou da terra e se sentou sobre a cama. E a mulher tinha um novilho gordo na casa. E ela se apressou e o matou, e pegou farinha e amassou, e dela assou pão ázimo. E ela o trouxe diante de Saul e diante dos seus servos.
e eles comeram. Eles então levantaram-se e foram naquela noite. Capítulo 29. Ora, os filisteus reuniram todos os seus exércitos em Afeque, e os israelitas acamparam junto a uma fonte que está em Jezreel. E os senhores dos filisteus passaram adiante por centenas e por milhares, mas Davi e os seus homens passaram adiante na retaguarda, com Aquis. Então disseram os príncipes dos filisteus: O que fazem estes hebreus aqui? E Aquis disse aos príncipes dos filisteus: Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, o qual tem estado comigo nestes dias ou nestes anos, e nele não achei falha, desde que veio até mim até este dia? E os príncipes dos filisteus ficaram nervosos com ele, e os príncipes dos filisteus lhe disseram: Faz retornar este sujeito, para que ele possa ir novamente ao seu lugar, o qual tu lhe indicaste, e que ele não desça conosco à batalha, para que na batalha não seja ele um adversário para nós, pois, por meio de que ele se reconciliaria com o seu senhor, não seria com as cabeças desses homens? Não é este Davi, de quem cantavam uns aos outros com danças, dizendo: Saul matou seus milhares e Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: Certamente, como vive o Senhor, tu tens sido reto, e a tua saída e a tua entrada comigo no exército é boa na minha visão, pois não encontrei mal em ti desde o dia da vinda até mim, até este dia. Todavia, os senhores não te favorecem. Pelo que agora retorna e vai em paz, para que tu não desagrades os senhores dos filisteus. E Davi disse a Aquis: Mas o que tenho feito? O que encontraste tu no teu servo desde que tenho estado contigo até este dia, para que me impeça de lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? E Aquis respondeu e disse a Davi: Eu sei que tu és bom na minha visão, como um anjo de Deus. Não obstante, os príncipes dos filisteus disseram: Ele não subirá conosco para a batalha. Pelo que agora levanta-te cedo pela manhã com os servos do teu mestre que contigo vieram, e tão logo estejas de pé pela manhã e tenhas luz, parti. Assim Davi e os seus homens se levantaram cedo e partiram pela manhã para retornar à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Capítulo 30. E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia, que os amalequitas haviam invadido o sul e Ziclag, e ferido a Ziclag e a queimaram com fogo, e haviam levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais força para chorar. E as 2 esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, o carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, animou-se no Senhor seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Rogo-te que me traga aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode para Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir esta tropa? Devo alcançá-los? E ele respondeu: Persegue, pois tu certamente alcançarás, e sem falta recuperará tudo. Assim Davi foi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegou ao ribeiro de Bessor, onde permaneciam os que foram deixados para trás. Davi, porém, foi ao encalço, ele e 400 homens, pois 200 ficaram para trás, os quais estavam tão fragilizados que não conseguiram atravessar o ribeiro de Bessor. E eles acharam um egípcio no campo, e o trouxeram até Davi, e lhe deram pão, e ele comeu, e o fizeram beber água. E eles lhes deram um pedaço de bolo de figos e 2 cachos de uvas passas, e quando ele terminou de comer, o seu espírito lhe retornou, pois ele não havia comido pão nem bebido água havia 3 dias e 3 noites.
E disse-lhe Davi: A quem tu pertences? E de onde és tu? E ele disse: Eu sou um jovem do Egito, servo de um amalequita, e o meu senhor me abandonou, porque 3 dias atrás eu caí enfermo. Nós fizemos uma invasão ao sul dos Queretitas, e ao termo que pertence a Judá, e ao sul de Calebe, e queimamos Ziclague com fogo. E Davi lhe disse: Podes tu me fazer descer até esta companhia? E ele disse: Jura-me por Deus que tu não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te farei descer a esta companhia. E quando ele desceu, eis que eles estavam espalhados ao largo de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, e por causa de todo o grande despojo que haviam retirado da terra dos filisteus e da terra de Judá. E Davi os feriu desde o crepúsculo até o anoitecer do dia seguinte. E não escapou dali nenhum dos homens deles, salvo 400 jovens, os quais montaram em camelos e fugiram. E Davi recuperou tudo o que os amalequitas haviam levado consigo, e Davi resgatou suas 2 esposas. E não houve nada que lhes faltasse, nem pequeno nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nem coisa alguma que deles haviam levado. Davi recuperou tudo. E Davi pegou todos os rebanhos e manadas, os quais eles levaram adiante daquele outro gado, e disse: Este é o despojo de Davi. E Davi veio até os 200 homens que estavam tão fragilizados que não conseguiram seguir Davi, os quais ele também fez com que permanecessem junto ao ribeiro de Bessor. E eles se adiantaram para se encontrar com Davi, para se encontrar com o povo que com ele estava. E quando Davi se aproximou do povo, ele os saudou. Então responderam todos os homens ímpios e os homens de Belial, daqueles que foram com Davi, e disseram: Como eles não foram conosco, não lhes daremos nada do despojo que recuperamos, salvo a esposa e os filhos de cada homem, para que eles possam guiá-los para longe e partir. Então disse Davi: Vós não fareis assim, irmãos meus, com aquilo que o Senhor nos deu, aquele que nos preservou e entregou na nossa mão a companhia que veio contra nós. Pois quem vos atentará nessa questão? Mas como é a parte daquele que desce a batalha, também será a parte daquele que esperou junto aos pertences. Eles igualmente tomarão parte. E assim foi daquele dia em diante. Ele fez disso um estatuto e uma ordenança para Israel até este dia. E quando Davi chegou a Ziclague, ele enviou um despojo aos anciões de Judá, aos seus amigos, dizendo: Eis aqui um presente para vós do despojo dos inimigos do Senhor, para aqueles que estavam em Betel e para aqueles que estavam no sul de Ramote, e para aqueles que estavam em Jatib, e para aqueles que estavam em Arroer, e para aqueles que estavam em Sifmote, e para aqueles que estavam em Estemoa, e para aqueles que estavam em Racal, e para aqueles que estavam nas cidades dos Jerameelitas, e para aqueles que estavam nas cidades dos Queneus, e para aqueles que estavam em Orma, e para aqueles que estavam em Borraçã, e para aqueles que estavam em Atasse, e para aqueles que estavam em Hebron, e para todos os lugares onde o próprio Davi e os seus homens estavam acostumados a se refugiar. Capítulo 31. Ora, os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus perseguiram com afinco Saul e os seus filhos, e os seus filisteus mataram Jonatas e Aminadab e Malquissua, os filhos de Saul. E a batalha se intensificou contra Saul, e os arqueiros o atingiram, e ele foi gravemente ferido pelos arqueiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: Desembainha a tua espada e atravessa-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e me atravessem e de mim abusem. Porém o seu escudeiro não quis fazê-lo, pois ficou muito temeroso. Então Saul tomou uma espada e caiu sobre ela. E quando seu escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de modo semelhante
sobre a sua espada e morreu com ele. Assim Saul morreu, e os seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e todos os homens juntos naquele mesmo dia. E quando os homens de Israel, que estavam no outro lado do vale, e aqueles que estavam do outro lado do Jordão, viram que os homens de Israel fugiram e que Saul e os seus filhos estavam mortos, eles abandonaram as cidades e fugiram, e os filisteus vieram e nelas habitaram. E sucedeu ao amanhecer, quando os filisteus vieram para despir os mortos, que encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. E eles cortaram a sua cabeça e removeram a sua armadura e a enfiaram na terra dos filisteus ao redor, para expor-la na casa dos seus ídolos e no meio do povo. E eles puseram a sua armadura na casa de Astarote e prenderam o seu corpo à muralha de Bet-sean. E quando os habitantes de Jabes de Gileade ouviram aquilo que os filisteus haviam feito a Saul, todos os homens valentes se levantaram e foram a noite toda e pegaram o corpo de Saul e o corpo dos seus filhos da muralha de Bet-sean e vieram até Jabes e ali os queimaram. E eles pegaram os seus ossos e os sepultaram debaixo de uma árvore em Jabes e jejuaram 7 dias.